nada em troca. Conhece os meus defeitos, mas isso não importa. Nada faz você parar de me amar. Nada vai mudar o seu olhar. Não importa o que sou, você me chama de meu filho. Que amor tão grande, eu sou tão pequeno, você me faz gigante. Amor tão constrange, que amor tão grande, eu sou tão pequeno, Deus, eu não mereço. Amor que constrange, que
teu amor. Oh Deus, não somos nada sem ti, perdidos somos sem o teu amor. Eu estou muito feliz por estar na minha casa. Mas por quê? Porque essa é a nossa casa. Essa é a casa do Pai. E nós precisamos sentir a vontade na casa do nosso Pai. Como o pastor falou, ainda bem que no céu não vai ter rótulo. No céu não vai ter despedida. Porque eu sei que muitos aqui, quando visitam suas nações, quando saem, é a dor da saudade. Todas as vezes que eu vou viajar, eu despeço das minhas netas e sempre eu falo: ainda bem que no céu não vai ter despedida, não é? Então nós precisamos estar bem, porque este é o melhor lugar para se estar, na casa do Pai, não é verdade? Mas graça e paz, amados do Senhor, que a paz do Senhor Jesus esteja no coração e na família de todos aqui, amém? Nós vamos ler a palavra de Deus em Gênesis. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia e coloque de pé, por favor. Em Gênesis 37, a partir do versículo 13. Essa história, a história de um menino, fala muito ao meu coração. E eu creio que o Espírito Santo de Deus que está presente, porque no momento que eu senti, eu dei aquele sorriso. Era tangível a presença do Espírito Santo neste lugar. E é tão lindo quando nós abrimos o nosso coração e permitirmos Ele agir em nós, Ele se alegrar dentro de nós por estarmos aqui. Por isso se alegra na presença do nosso Senhor. Amém? É a história de José do Egito. Nós ensinamos, as crianças conhecem a história de José do Egito. E para quem não conhece, no decorrer da mensagem eu vou falar um pouquinho sobre a história desse menino que fala tanto conosco, que nos ensina tanto. O caráter, a postura desse menino nos ensina tanto, e principalmente nos dias de hoje tão difíceis que nós vivemos. Vamos lá, versículo 13. Disse, pois, Israel a José, o pai de José, Jacó, que mudou o nome para Israel: não apacenta os teus irmãos junto a Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. José disse ao seu pai, aquele menino de 17 anos: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom. E José veio a Siquém e achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhe dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele, contra José, os seus irmãos, dizendo: só um minutinho aqui. E veremos que será dos seus sonhos. Vamos repetir comigo? E veremos que será dos seus sonhos. Os irmãos de José disseram: vamos ver o que será dos sonhos de José. Feche os seus olhos. Espírito Santo amado da nossa alma, eu me esvazio de mim mesmo, Senhor, para ser usado pelo Senhor, para transmitir aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja. Espírito Santo, fique à vontade entre nós, porque esta casa é tua, esta morada em nosso coração é tua morada, Espírito Santo. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar.
Amados, a história de José. José é um menino criado entre os seus irmãos, meu irmão, o seu irmão mais novo, Benjamim. Não foi fácil a vida que José levou. Mas ele foi criado por um pai, como nós lemos aqui, Israel, que foi mudado o seu nome, seu pai Jacó. José passou por diversas adversidades. Por isso eu titulei essa mensagem, Como lidar com as adversidades. Quem está imune das adversidades? No mundo em que vivemos? Ninguém. Mas nós precisamos ter uma postura diante das adversidades. Mateus 7, a partir do versículo 24, fala da casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. Mas o interessante nesse texto, que tanto a casa edificada sobre a rocha como a edificada sobre a areia, passam por adversidades. Passa por tempestades, por chuvas, por ventos, mas vem para todos. E qual será a postura daqueles que edificaram a sua casa sobre a rocha e daqueles que edificaram a sua casa sobre a areia? Mas ninguém está imune. Homens de Deus, homens usados tremendamente por Deus, passaram por diversas adversidades. Mas nós aprendemos aqui na sua palavra qual foi a postura de cada um. Nós aprendemos muito com as cartas do apóstolo Paulo. Meu Deus, o próprio Deus falou o que aquele homem ia passar. E José, que nós vamos falar mais nesta manhã, falar do que ele nos ensinou. Um menino que desde pequeno entendia o propósito de Deus na sua vida e não desistiu de perseguir esse propósito. Não desistiu por causa das adversidades. Quem foi José? José foi bisneto do mestre da obediência, do nosso pai da fé, Abraão. José foi neto de um homem persistente em oração, Isaac, que a gravidez de sua esposa Rebeca, a gravidez da sua esposa foi resultado de um longo período de oração. E José, filho de um homem ousado, que lutou com um estranho no ribeiro de Jaboque, quando descobriu que se tratava de um emissário do Senhor, um emissário de Deus, o que ele fez? Aproveitou a oportunidade. Não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Esse foi o pai de José. E aí José cresce ali entre seus irmãos, ajudando seu pai, sendo obediente a seu pai. Porém, seu pai cometeu um erro. E que muitos, até hoje, muitos dos pais cometem esse erro. Mas antes disso, José era um menino obediente a seus pais e a Deus. A Bíblia fala que Jacó amava mais a José,
porque foi o filho da sua velhice. José tinha um irmão da mesma mãe, Benjamim, era o caçula. E ali José crescendo, e Deus começou a dar sonhos para José. E ele contava seus sonhos. Ele contava. Contava para seus irmãos, contava para seu pai. E a Bíblia fala que seu pai guardava no coração. Porque Jacó era um homem de Deus. Ele estava entendendo o propósito de Deus na vida dos seus filhos. Só que José, por conta dessa obediência, dessa submissão, causou inveja aos seus irmãos. Isso muitas vezes é comum entre nós. Na própria igreja do Senhor Jesus é comum entre nós. E o que José passou ali com o ciúme dos irmãos. Aí veio seu pai e deu uma túnica colorida de presente para José. Aquela túnica acentuou mais ainda o ciúme dos seus irmãos. Aquela túnica nos tempos antigos representava roupas coloridas e compridas, representava politicamente autoridade. Agora imagina, eu imagino que aqueles irmãos olhando para José, vendo aquela túnica, eles deveriam pensar, ele vai governar sobre nós? De uma certa forma, Jacó, seu pai, estava dando autoridade para José. Pensando dessa forma, com aquela roupa, como era o costume dos tempos antigos. E continuou. José ali não desistiu de ser um menino obediente, mesmo passando, vivendo, presenciando. Ele sentia o ciúme dos seus irmãos. Entre nós, não é diferente. Isso pode acontecer na nossa própria casa, pode acontecer na igreja, pode acontecer no seu trabalho. E qual a postura que nós devemos tomar diante de pessoas que se levantam? Porque Deus também pode colocar sobre cada um de nós, pode colocar uma túnica em nós, pode colocar um nível de autoridade em nós, e nós precisamos estar preparados que pode levantar um ou outro. Mas nós precisamos ter a postura que José teve. Por isso que eu falo que esse menino, ele nos ensina, com a história dele, com as adversidades pelas quais ele passou, ele nos ensina em várias áreas da nossa vida, nós temos uma postura de um servo de Deus. Porque quem trata de nos honrar é o Senhor. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Se José fosse lutar com aqueles irmãos, fosse contra seus irmãos, fosse pirraçar os seus irmãos, talvez ele estaria enterrando os sonhos que Deus deu para ele. E às vezes com as nossas atitudes nós enterramos, ou nós protelamos, nós adiamos os sonhos que Deus tem para nós, o propósito que Deus tem para nós. Valnice Milhomes fala que quem tem uma promessa, muitos passam por vários desertos até o cumprimento da promessa. E eu creio que se a gente fosse ouvir cada um aqui, em estar aqui, tem uma história para contar. Eu passei quase 20 anos para estar aqui. Quase 20 anos. 12 vezes tentando vir para os Estados Unidos. Na 12ª vez,
Eu saí daquele consulado em São Paulo. Tentei Recife, Rio de Janeiro, São Paulo só tentei 2 vezes. Minha irmã Nádia, todas as vezes, ela sofria. As últimas vezes eu falava assim, eu orava mais por ela do que para conseguir o visto. Eu só falava assim, Senhor, eu quero a tua vontade. Se não for o teu tempo, pode continuar negando, mas guarda o coração da minha irmã. Não deixe minha irmã sofrer tanto. Mas eu saí daquele consulado falando assim, Pai, eu só vou tentar agora quando o Senhor mandar. Quando chegar o teu tempo e o Senhor usar uma pessoa para falar comigo. E foi assim que ele fez. Ele usou. E ele foi tão claro que ele repetiu. Mas eu fiz como Gideão. Eu falei, Pai, o Senhor me conhece. Porque o Senhor nos conhece. Conhece as nossas fraquezas. Conhece as nossas dores. Conhece as nossas lutas. Deus conhece, nos conhece. Ele nos esquadrinha, Ele sabe tudo de nós. Mesmo que Ele quer saber de cada um a sua história. Que quando você vai, quando nós vamos diante do Senhor, nos ajoelhamos, nós nos rasgamos diante do Senhor. Ele quer que a gente conta tudo para Ele. Quando a gente senta diante de uma amiga, ou no telefone, amiga. Ou amiga e tal e tal. Às vezes você passa 1 hora no telefone, contando para sua amiga, suas dores, suas dificuldades, suas alegrias. E às vezes, certos amigos nem vibra, nem se alegra com as suas alegrias. Mas ele não. Ele sente a sua dor, ele te põe no colo e ele se alegra contigo. Então, por que recebe a bênção e não vai para o joelho, não vai lá, rola com ele no chão e fala, Pai, muito obrigada. Eu fiz assim quando eu recebi o visto, eu saí daquele consulado, eu não acertava onde era a estrada, onde era a saída, eu só ficava, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu fiquei, glória a Deus, glória a Deus. Aí que eu falei, meu Deus, onde é que eu vou, por onde é que eu saio aqui? Quando eu cheguei na lanchonetezinha que eu tinha guardado meu celular, e o Senhor assim, todo abrindo. E aí deu certo, eu falei, glória a Deus, me deu um café, deixa eu comemorar. Porque a gente comemora com bebida, com comida, não é? O nosso Deus é um Deus de festa, não é? Amém. Um Deus de festa. 7 festas por ano. Oh, meu Pai. Eu falo que escorre nas minhas veias. Eu amo festa. Ontem mesmo tivemos uma festa linda na casa da embaixatriz. Foi uma festa linda e o Senhor esteve presente. É assim que Ele faz. Então José, diante dos seus irmãos, a postura de José diante do ciúme, mas ele continuava contando seus sonhos. E os irmãos mais ainda o odiavam. E a Bíblia fala que José guardava, Jacó guardava no seu coração, porque Jacó, sendo um homem de Deus, ele entendia o propósito de Deus na vida de José. José foi rejeitado. Tanto é que quando os irmãos o enxergaram de longe, já conspiraram para matar. Certamente dentro da casa, a Bíblia não relata, mas certamente dentro de casa ele sentia a rejeição dos irmãos. E nós sabemos disso, porque em muitas famílias, por conta dos erros de alguns pais, nós erramos. Nós como pai, muitas vezes nós erramos. Eu falo sempre, porque a princípio eu errei. E Deus me fez corrigir logo. A questão da predileção. José sofreu com a predileção. Jacó mostrava claramente que preferia José. Talvez por conta da obediência. Nós, principalmente quem tem mais de um filho, cuidado para que não peque com seus filhos. O peque que eu estou falando, não erre com seus filhos. Não pratique a predileção.
Não tenhas preferência, porque nós temos filhos diferentes, sim. Nós somos diferentes na casa do Pai. Cada um aqui tem uma natureza. No entanto, a gente está aqui junto e precisamos entender o temperamento de cada um, o jeito de cada um, aceitar, amar e cuidar e ensinar. A Bíblia nos ensina nisso, que a gente precisa ensinar, aconselhar os mais velhos, aconselhar os mais novos. Nós temos aqui adolescentes, jovens, nós temos pais. E vocês, jovens, futuros pais, filhos, principalmente quem tem mais de um, eles são diferentes. E nós precisamos ter habilidade para lidar com cada um, com as diferenças deles, mas amá-los. Mas mostrar para eles que todos eles são importantes, mesmo sendo diferentes. Ah, mãe, é fulano de tal. Filho, seu irmão é diferente, é assim, ele gosta dessa forma. Mas quando for para corrigir, é corrigir sim. Corrigir em amor, corrigir dentro dos princípios da palavra de Deus. José não teve isso. José sofreu com a predileção. José, um sonhador. Aí em Gênesis 37, o 20, diz: e veremos que será dos seus sonhos, oh Senhor. Quando aqueles irmãos disseram isso, e veremos o que será dos seus sonhos, aqueles irmãos não sabiam que aqueles sonhos não eram de José, eram de Deus. Talvez você sonhou estar aqui. Talvez você foi criticar, você não consegue. Talvez você sonhou em pôr um negócio, em fazer algo. Talvez você foi criticado. Mas quando os sonhos de Deus é para nós, para a nossa vida, ninguém pode frustrar os sonhos de Deus, os propósitos de Deus. E se você disser não para Deus, ninguém frustra os sonhos de Deus. Deus levanta outro. Ninguém é insubstituível no reino de Deus. Ninguém é insubstituível. Quando dissemos não para Deus, Ele levanta outro. José era um menino que sempre dizia sim para o seu pai e para Deus. No decorrer da história, a gente via a atitude de José. E ele sonhava e contava. E um dos sonhos de José, para quem não conhece a história, ele sonhou que estavam os peixes assim, em círculo, e que todos os peixes se prostraram diante do feixe de José. Os irmãos logo, vai governar sobre nós? Vai governar sobre nossos pais? Por isso que Jacó guardava no seu coração. E José foi entendendo o propósito de Deus, mesmo magoado. José vendido aos 17 anos de idade. Agora imagine, quem tem 17 anos aqui? Qual adolescente com 17? Tamis tem 16? Mas olha, 17. Um menino, eu gostaria que você com 17 anos ficasse de pé, por favor, meu irmão. Olha a idade que José foi vendido. Pode sentar, muito obrigada, meu amor. Imagine você, seu filho com 17 anos. Nádia mais Bob chegou a chorar, sabendo que está chegando o momento de Tamis ir para a faculdade e afastar um pouco de casa, né? Eu imagino minha irmã todos os dias no telefone. Mas agora imagine para a cabeça daquele menino com 17 anos, ali junto dos seus irmãos, do seu pai, cercado pelo amor de seu pai. Imagine ser arrancado
da sua família para uma terra estranha. Eu não sei como você veio para aqui. Você querendo ou sendo obrigado. Obrigado assim, né? Por necessidade, por alguma coisa. Mas sente. Saindo da sua pátria, saindo da sua família. Eu sei que muitos sentem saudade da sua família. Ontem mesmo estive conversando com uma irmã. Ela está aqui. E ela falando da saudade da mãe, que ainda não pode ver a mãe. Agora imagine aquele menino com 17 anos sendo vendido como escravo. Como escravo. E ele foi. Primeiro eles conspiraram querendo matá-lo. E interessante, quando ele... Lembra que eu falei da túnica, da altura? A primeira coisa que eles fizeram foi despir José da túnica. Segundo, sobre essa túnica, ele ainda apresentou a Jacó. Olha aqui. A túnica do teu filho. A arma do crime. Porque eles mataram, para quem não conhece a história, eles mataram um animal, melaram de sangue a túnica para mostrar para o seu pai que seu filho tinha morrido. Que uma besta fera matou seu filho. Imagina o sofrimento daquele pai, a Bíblia fala. Então José foi vendido. Vieram os mercadores, iam passando os mercadores. E eles venderam José. E foi para o Egito. Lá José foi vendido para o eunuco do rei, Potifar. E começou a trabalhar como escravo. Um menino de 17 anos. E a postura desse menino, sabe o que a Bíblia fala? Ele foi um escravo de excelência. Tanto de excelência que ele foi convidado por Potifar a governar a sua casa. Sabe o que isso nos ensina? O que a Bíblia fala? Tudo que fizermos, faça como para o Senhor. Está no seu trabalho? Não está gostando do seu trabalho? Lembra que primeiro você está fazendo para o Senhor. A Bíblia fala também, ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Onde Deus te colocar, seja fiel, faça o melhor de si. Porque, além de você estar sendo visto por Deus, e é Ele que nos trata de nos honrar, de nos exaltar, estamos sendo vistos por quem nos cerca. Ainda que levanta um com um espírito de inveja, de contenda, que fale contra você. Eu me lembro que no meu trabalho, eu sou professora aposentada e os meus últimos 16 anos foi trabalhando com crianças e adolescentes especiais. Eu falei que Deus fechou o meu trabalho com chave de ouro, que eu amei trabalhar ali. E eu ganhei para Jesus o presidente daquela instituição, rapaz. E tinha uma amiga, número 1, dessa menina, e ela se levantou contra mim. E me deram um cargo lá de todos os eventos, mas eu sou professora. E ela se levantou de uma fúria contra mim. Essa história me ensinou muito. Todos os dias, quando eu chegava na minha sala, eu ajoelhava e falava, Senhor, guarda o meu coração. Enche o meu coração de amor por esta pessoa. E falava o nome dela. E tratava ela bem. Fazia questão de não era... Às vezes fala puxa saco. Usa essa expressão lá no Brasil. Já ouviram? Né? Mas não. Ali por trás, eu estava numa luta, não contra a carne, mas no espírito. Senhor, enche o meu coração de amor por essa pessoa. Se alguém se levantar, ore por ela. Há poder na oração, ore por esta pessoa que se levanta contra você. Dê um sorriso para ela, de repente a dor é tanta ali. As frustrações, que um sorriso venha trazer paz, venha trazer alívio ao coração daquela pessoa.
E José chamou a atenção, José achou graça aos olhos de Potifar. E nós precisamos achar graça primeiro aos olhos do Senhor, com as nossas atitudes. E assim Deus faz aquebrantar o coração das pessoas que nos rodeiam. Essa menina se tornou a minha amiga até hoje. Mas primeiro eu falei assim, não fica à vontade, pediu para me tirar do cargo, porque ela também era chefe lá. Eu falei assim, minha filha, fica à vontade, eu sou professora, pode me pôr em sala de aula, eu amo ensinar. Me põe em sala de aula, não quero confusão para você, não. Mas eu estava orando, não que eu quisesse sair do trabalho, do cargo, não. Eu estava orando, era para Deus quebrantar o coração dela. E José fazia isso, sendo escravo, longe dos pais, passando por todas aquelas adversidades. A saudade, imagina a saudade da casa dos pais, mas ele entendia o propósito de Deus na vida dele. Em momento algum ele fraquejou, em momento algum ele murmurou. Ele achou graça aos olhos de Potifar. E ali, sendo governador da casa de Potifar, a Bíblia fala que Potifar não dava conta de nada. Tudo era entregue nas mãos de José. Aí vem um inimigo e usa uma outra pessoa. Muitas vezes na nossa vida é assim. Tá tudo bem, não baixa a guarda não. Continue orando. Vem o inimigo e usa a esposa de Potifar. A Bíblia fala que José era formoso. E ela começou a dar de cima de José. Eu estou procurando uma palavra aqui. Mas ela começou a seduzir, isso. A seduzir a José. Sabe qual foi a postura de José? Longe de casa, morrendo de saudade dos pais. Do seu pai. Sua mãe já havia morrido. O corpo todo transformado em um adolescente. Talvez os hormônios à flor da pele. Ele falou, não, minha senhora. O meu Senhor confiou em mim. Como é que eu vou fazer isso? E o meu Deus. José olhou para o seu Deus. Ele sabia que se ele fizesse, se ele caísse naquela tentação, ele estaria desagradando o coração de Deus. Ele estaria dizendo não para o propósito de Deus. E ele recusou. E aí a Bíblia fala que ela ficou furiosa. E um dia, ninguém estava mais na casa. Ela agarrou José, forçou José. E ainda assim, ele saiu correndo. Ele fugiu do mal. Fugiu da aparência do mal. E a Bíblia fala que a sua túnica, a sua roupa ficou nas mãos dela. E aí José sofreu o quê? A calúnia. Ela caluniou José. Ela chamou todos e começou a gritar e dizendo que José tinha seduzido ela. Qual foi a postura de José? Não, meu senhor, não. José se calou e José foi parar numa prisão. Gente, mas cadê o propósito de Deus na vida de José? Cadê o sonho, aqueles sonhos? José foi parar numa prisão. Sabe qual foi a postura de José naquela prisão? Ele fez o melhor, sendo preso. Ele foi destacado. O chefe colocou ele lá como chefe para tomar conta dos outros presos. E um dia, Deus deu a José também o dom de revelações. Um dia, 2 presos tiveram sonhos. Um era o copeiro do rei e o outro era o padeiro. E Deus deu a José a graça de interpretar aqueles sonhos. O padeiro ia morrer enforcado. E o copeiro do rei ia voltar para servir o rei. O que José fez?
Nessa hora, ele quis dar uma ajuda no propósito de Deus. Ele quis acelerar o processo. Isso parece com quem? Parece com a igreja do Senhor. Às vezes está demorando. Não é que está demorando. O tempo de Deus é perfeito, né? Às vezes a gente desiste no caminho. Às vezes a gente murmura na espera. E com todas essas atitudes de murmuração, a gente atrasa o processo. A gente mesmo. Olha o povo de Israel. Para chegar na terra prometida em poucos dias, passaram 40 anos. Essa história é tão clara que a gente devia aprender, não é? Que nessa espera, a gente tem que treinar, exercitar a perseverança, a paciência, a oração, a busca. Então José deu um jeitinho. José disse para o copeiro: lembra-te de mim quando estiverem na presença do rei. O que aconteceria com José se o copeiro tivesse lembrado? Tem José, um homem assim, é um homem íntegro e tal e tal. Talvez o rei falasse: manda chamá-lo para servir aqui também, para trabalhar. Se fosse naquele tempo, seria apenas mais um empregado do rei. Então, muitas vezes, nós queremos dar esse jeitinho, como Abraão deu, como Sara. Mesmo que a bênção a gente recebe. Mas olha o que aconteceu com Sara. E a briga está aí até hoje. Com Ismael e Isaac. Então José, a Bíblia fala que José foi esquecido na prisão por mais 2 anos. A Bíblia não fala quantos anos José ficou preso. Mas esse deserto de José, essa vida de adversidades pelas quais José passou, foi aproximadamente 13 anos, porque ele saiu com 17. E a Bíblia fala que aos 30 anos José foi exaltado. Eu só vou dar uma pausa só para perguntar mais ou menos, que eu olhei ali e não vi o tempo, mas quanto tempo mais ou menos eu tenho para eu, mais ou menos uns 10 minutos? 10? Ok, obrigada. Então José foi esquecido 2 anos mais. Não era o tempo de Deus. O copeiro lembrou de José naqueles dias, não era o tempo de Deus. Deus tem o melhor para nós no tempo dele, do jeito dele. Porque ele é perfeito e quer dar para nós o melhor. Então nós precisamos aprender com esse menino. E a Bíblia fala que ele foi esquecido, mas ele continuou entendendo o propósito de Deus. A postura de José, ele sofreu com a inveja dos irmãos, mas não deixou de ser o melhor filho. Ele sofreu por ser um sonhador, mas deixou de sonhar, deixou de entender os propósitos de Deus? Não. Ele foi acusado falsamente, mas não questionou para não estragar aquele casamento. Deus cuida de tudo nas nossas vidas. Basta a gente estar em obediência, perseverança. Muitas vezes, nós sofremos algumas adversidades que José passou, que José sofreu. Muitos, se a gente for ouvir cada um,
pode ter sofrido com calúnias, com malditos de pais, de amigos, palavras malditas, marcas que ferem a alma, abusos. Tem pessoas que carregam vida dentro da sua alma, feridas. Nós acostumamos falar aqui, são mortos, que a gente dorme e acorda com eles. Não, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos renovar a nossa mente cada dia. Nós precisamos falar, Senhor, eis-me aqui, traz cura. Por que isso está doendo em mim, Senhor? Por que eu não cresço? Porque feridas impedem o crescimento. Não. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Se você detectou uma ferida, se você fizer um retrospecto na sua vida, às vezes coisas na infância marcou você, feriu a tua alma e até hoje você nem gosta de lembrar, porque lembrar dói. E Satanás é mestre para cutucar uma ferida. Ele não faz questão que a ferida seja curada. Ele gosta de ficar aquela capa, para ele ir lá e dar uma cutucadinha. Quando você estiver diante de uma situação que lembra o que você passou, vem a dor e lhe trava. Muitas pessoas Deus tem para colocar em nossas mãos para a gente levar a cura para essas pessoas, porque nós somos curados. Mas como que nós vamos atender essas pessoas, curar essas pessoas em nome de Jesus, usados por Jesus? Se nós alimentamos essa dor, se nós nutrimos a amargura. José, ele não nutriu a amargura. Ele não alimentou aquilo que ele passou. Mas a dor estava lá. José tinha essa dor? Tinha. A Bíblia fala, quando ele dá nome aos seus filhos, quando ele dá nome aos seus filhos, nós entendemos que a dor estava lá. Mas em momento algum, ele nutriu. Ele sabia que aquela dor ia ser curada, ele esperava. O nome do seu filho mais velho, primogênito, Manassés, significa Deus me fez esquecer minha dor. Olha o que José mostra. Estava lá a dor. Mas o segundo filho, ele fala, Efraim, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Ele passou por aflição, ele mostrou aqui, ele mostra aqui que ele passou por diversas aflições. Mas olha a postura daquele menino. Ele não nutriu, ele não deixou as feridas, ele não deixou a dor atrapalhar o plano, o propósito de Deus na vida dele. Não deixe, trate logo. Não nutre se tem algum ressentimento, se tem alguém que te feriu, que você ainda não liberou perdão. Busque logo. Eu me lembro que um dia eu cheguei para Deus e falei, Senhor, tem ainda alguém, Senhor, que eu preciso liberar perdão? Me mostra, Senhor. E um dia Deus mostrou. Uma mulher, anos e anos, eu fui professora dela. E houve um equívoco. Ela entendeu totalmente o oposto. Acho que o inimigo soprou no ouvido dela algo que eu não falei, que não fiz. E aquela mulher me odiava. E Deus me colocou. Quando eu cheguei, eu estava até com o meu pastor.
Eu falei, ai, pastor, Deus acaba de me mostrar algo. Ele, o que foi? Eu contei o caso. Ele, corre, desce do carro e vai logo. Eu fui, sentei com aquela mulher. Eu falei, você lembra de mim? Sabe o que ela me respondeu? Claro que eu lembro. Eu perdi o meu emprego por tua causa. Podia ter causado outra ferida. A mulher perdeu o emprego por minha causa. Meu pai. Eu sentei, contei toda a história para aquela mulher. No final, abraçamos juntas, choramos juntas. Não nutre. Porque você dorme e acorda com essas dores, com essas pessoas nas suas costas. Não libere essas pessoas. Você precisa alçar voos. Voos altos. Deus precisa, Deus está escolhendo na igreja dele aqui na terra muitos Josés. Quando eu digo muitos Josés, homens e mulheres cheios do seu poder para o propósito dele. Imagine o Senhor que precisa de nós. Olha o tempo, nós estamos vivendo, como o pastor falou no domingo passado, nós estamos vivendo os últimos tempos, sim. Os sinais estão se cumprindo. Mateus 24, tudo que Jesus falou está se cumprindo. Será que Deus precisa enviar anjos para fazer a obra dele aqui? Não, Deus quer usar o homem, Deus quer usar a igreja dele. Seja onde for, seja no Brasil, seja aqui em qualquer terra. Onde é a tua Jerusalém, faça a obra. Onde é a tua Judeia, faça a obra. Hoje é um culto de missões. Onde é os confins da terra? Eu falo, Deus, o Senhor já me levou para os confins da terra, que eu já andei lá pelo Oriente Médio, que tem uma amiga, que nós nos conhecemos lá na Arábia Saudita. Eu falei para os meus filhos, e eles já me liberaram. Eu falei, filhos, eu sou do Senhor. Então, eu estou liberado para o Senhor. Onde Ele mandar, eu irei. Se for para morrer, morrerei. Eles já ficam assim, né? Meu filho caçula, ai mãe, para, não fala essas coisas. Não. Mas nós somos servos, nós somos a igreja dele. Se ele não contar com a igreja dele, ele vai enviar os anjos. Não, ele escolheu para mim, a você. E José entendeu o propósito. Tanto é que José tratou de sanar logo essa situação, porque Deus exaltou a José e colocou José como governador do Egito. José era o segundo homem no Egito depois de Faraó. Tudo passava pelas mãos dele, aos feixes que levantaram. Deus, aos 30 anos de idade, 30 anos, Deus exaltou aquele menino. Por causa da atitude daquele menino, da perseverança, da obediência. Foi fácil que ele passou? Não, não. Como não é fácil? Muita situação que você passa, que eu passo. Há 7 anos atrás, Deus levou o homem mais lindo dessa terra depois do meu Jesus. E Deus falou bem assim, usou 3 pessoas para dizer, não que o meu servo fosse impedimento. Eu falei, eu já entendi, Senhor. E depois dessa vieram mais umas 2 assim, sabe? Para me balançar. E eu me prostrei. Eu falei, tu é Deus. Tu és Deus. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus, o Deus da minha vida, o meu amor maior, o meu bem maior. E só para encerrar, olha o que José fez. Eu nem sei se eu vou conseguir ler. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. E clamou, fazei sair daqui todo varão. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer os seus irmãos. Quando Deus exaltou José. Que Faraó teve os sonhos, 2 sonhos.
que um era 7... Obrigada, querida. Era 7 anos de fartura e depois viria 7 anos de fome, de escassez. Deus deu uma sabedoria a José, que José armazenou durante aquele tempo de fartura, comida que alimentou muitos povos, inclusive a família dele. Aí chegam os seus irmãos lá diante dele e prostra diante dele. E José conheceu seus irmãos. José tinha tudo para humilhar aqueles meninos. José tinha tudo para falar assim: agora é minha vez. Eles me humilharam. Olha o que eles fizeram comigo. José não pagou o mal com o mal. Aí a Bíblia diz que aqueles meninos só usou de uma estratégia, porque José queria ver seu pai, queria ver seu irmão mais novo. Usou uma estratégia com eles. Mas em momento algum José maltratou aqueles meninos. E quando José deu a conhecer, aqui a Bíblia fala que José, quando viu os irmãos, quando reuniu os irmãos, mandou todo mundo sair. José não aguentou. Mas como que ele podia abraçar seu irmão se a dor estava ali? Aí a Bíblia fala que ele foi no canto assim e gritou. A Bíblia fala que ele gritou tão alto que da casa de Faraó ouviu o grito de José. Naquele momento, a dor estava saindo. E às vezes nós precisamos fazer isso. Vá para o teu quarto. Está doendo, dói mesmo. Nós somos humanos. Mas não podemos nutrir essas dores, porque nos causa mal. A ciência, foi comprovado pela ciência, que a falta de perdão traz doença para o nosso corpo. Entra no teu quarto e rasga a tua garganta, chora mais diante dele. Fala: pai, eu não quero essa dor, eu não quero viver essas lembranças, pai, não. Eu quero ser livre para te adorar, livre para te servir, livre para fazer a tua obra. E a Bíblia fala que José veio e falou: eu sou José, ainda vive o meu pai. Vai, traz o meu pai. E aí, imagine a alegria daquele pai. Já estou encerrando. Imagine a alegria daquele pai. E a Bíblia fala que José deu de bom. E Faraó mandou dar de bom, do melhor, para a família de Jacó. Trouxe toda a sua família, todo o seu gado, tudo que tinha. E José cuidou da sua família. Mas quando seu pai morreu, aqueles irmãos, pensando ainda que José tinha algo contra ele, para Deus mostrar para aqueles meninos que José era um homem de Deus e que não nutria ressentimento, aqueles meninos vêm, enviam um mensageiro a José: o pai morreu e agora ele vai fazer de nós escravo, vai fazer de nós. Vai lá, fala com ele, que o nosso pai pediu para nos perdoar, mas nós somos agora os teus servos. José: não foram vocês que me enviaram para aqui. Foi Deus. Sabe para quê? Para conservar em vida, porque senão teriam morrido todos de fome. Olha o propósito de Deus. E José entendeu. E Deus tem propósitos grandes para esses últimos dias. E a igreja do Senhor Jesus precisa se levantar com garra, com força, como um leão. Somos filhos do leão de Judá, como leão e leoas valentes, para falar: Senhor, usa-me, eis-me aqui. E assim como Deus deu habilidade, sabedoria a José para armazenar alimentos que alimentou muita gente, Deus nos dá sabedoria, habilidade para armazenar tudo de bom que tem aqui nesta palavra, para a gente alimentar muitos que estão aí famintos. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos use poderosamente nessa nação, em qualquer nação que Ele nos enviar. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Pastor.